Olá, nós cumprimentamos a todos que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um programa Momento Direito, um programa voltado para você, onde nós aqui trazemos algumas respostas acerca de dúvidas, acerca do direito do nosso dia a dia, do nosso cotidiano e sempre trazendo informações para você. E nós gostaríamos de deixar para você que nos assiste o nosso endereço de e-mail para envio de perguntas, sugestão de pautas para trazermos aqui ao nosso programa. O nosso e-mail é que vai aparecer na sua tela. É momentodireito@presbiterio.org.br. Vai ser um prazer responder a sua dúvida, dirimir aquilo que é a sua pergunta. E hoje nós vamos falar sobre um tema relacionado ao direito previdenciário, um tema do nosso dia a dia, que é o benefício previdenciário da pensão por morte. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos a doutora Bruna Ewald. Doutora Bruna Ewald, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Rodrigo. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada por esse convite. Doutora Bruna Ewald é advogada, especialista na área de direito previdenciário. Doutora Bruna, nós sabemos que a pensão, por morte, muitas vezes é algo que a pessoa ali ela recebe, mas é referente ali a uma fatalidade, um momento difícil, às vezes a perda de um familiar, de um ente querido, que a pessoa ela tem direito a receber essa pensão por morte. Fala para nós um pouco acerca dos requisitos, quem tem esse direito, qual a razão para que a pessoa possa receber este benefício previdenciário? Rodrigo, então, esse é um tema que é um tema importante da gente falar, porque é uma fatalidade, embora a gente saiba que todos nós estamos sujeitos a isso, mas é algo que acontece na nossa vida, na vida de quem a gente conhece. Então, muita gente, às vezes, acaba passando por essa situação e fica um pouco sem saber o que fazer, se teria direito mesmo a receber, esse benefício. É um momento, às vezes, de dor. Momento de dor, de luto, A pessoa, muitas vezes, ela se sente perdida, sem saber quais são os seus direitos. Exatamente. E aí fica aquela confusão ali, se eu tenho direito, se eu não tenho, aonde que eu vou buscar isso. Então, por isso que esse tema é tão relevante, para a sociedade, para o conhecimento, dos irmãos da igreja, das pessoas, da sociedade em geral. Esse benefício, a pensão por morte, ele tem uma natureza que é previdenciária. Correto. E tudo que existe na legislação, que regula o direito de alguém, ele não é à toa, não está ali por um acaso. Da mesma forma, é o benefício da pensão por morte. Ele tem um motivo de existir, como todos os demais benefícios da Previdência Social. Ele tem a natureza contributiva, por isso que ele é previdenciário, ele não é assistencial, ou seja, alguém que contribuiu e que veio a falecer. Ou seja, a pessoa tem que ter contribuído, Ela tem que ter contribuído. Não é simplesmente, a pessoa ali que faleceu, mas que ela não tenha contribuído, então o seu familiar ele não vai ter direito. A pessoa tem que naturalmente ter contribuído. Ele tem que ter contribuído. E é interessante até citar aqui, embora a gente esteja falando para todos, não só para profissionais do direito, mas a própria lei da Previdência Social, ela traz esse benefício assegurando o seguinte, que a Previdência Social mediante contribuição, ou seja, deve haver a contribuição, tem por fim, ou seja, qual é a finalidade da Previdência Social que hoje é pelo INSS? Assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção. Certo. Por motivo e aí a lei cita vários, incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, prisão ou morte. Então, a morte é um evento Correto. Que a Previdência Social tem por finalidade assegurar os seus dependentes, aquele que dependia economicamente daquela pessoa que veio a falecer. E quem seriam esses dependentes, doutora Bruna? A lei ela coloca esses dependentes em 3 classes. Então, o mais comum que a gente sempre escuta e ouve falar são os dependentes da primeira classe, que é o cônjuge, o esposo, a esposa, ou o companheiro e a companheira.
Os filhos menores, ou seja, os filhos até 21 anos. 21 anos, né? Não é a maioridade que a gente conhece civil com 18. Com 18, né? Até 21 anos tem o direito, né? Então vamos supor, alguém veio falecer, o filho tinha 19, ele vai ter direito de receber até os 21. Correto. O filho que seja maior de 21, mas que ele possua alguma invalidez ou uma deficiência intelectual, ou mental, ou uma deficiência física grave. Grave, né? Então, esses são os dependentes da primeira classe. Então, os cônjuges, companheiros e filhos. Tanto os menores de 21 ou os maiores de 21. Nesse caso, a invalidez, no caso dos filhos maiores de 21 anos, ela precisa ser comprovada que ela já existia anteriormente ao óbito. Certo. Não é anteriormente aos 21 anos. Antigamente, existia essa interpretação e a gente tinha que judicializar para ter esse reconhecimento do direito à pensão. Hoje não. Hoje o próprio INSS já reconhece que se a invalidez ou a deficiência ficar comprovada anteriormente ao óbito, né? Você já resguarda o direito ao benefício. E quais são os requisitos, né, para que a pessoa ela possa receber, esse familiar possa receber a pensão por morte? Então, hoje, os requisitos, a gente pode dividir em duas partes, né? Os requisitos que o falecido teria que preencher no momento do óbito. Certo. E isso sempre é analisado no momento do óbito, que é o fato gerador do benefício. E o direito, aquilo que os dependentes precisam preencher, né? Então, o falecido, ele precisa ter a qualidade de segurado. Por isso que a gente falou, ele deveria estar contribuindo. Deveria estar contribuindo, tem que necessariamente ter a qualidade segurada. Exato. Só que aí, muita gente confunde, por exemplo, ele não estava trabalhando quando ele faleceu. Ou ele não estava contribuindo, pagando a guia do INSS, então ele não tem direito. Só que existe no direito previdenciário a questão da manutenção da qualidade de segurado. Então, assim, mesmo que ele não estivesse contribuindo no momento exato do óbito, ou ali naquele período, ele contribuiu antes, ele pode estar naquele período de graça, que são até 36 meses anteriormente ao óbito. Sim. Né? Então, depende da situação. Não perderia a qualidade de segurado. Isso. Né? A lei traz várias hipóteses, né? O desemprego involuntário, sim. O encerramento do último vínculo, você tem mais 12 meses que você mantém esse período de graça. Quando o falecido tinha mais de 120 contribuições para a Previdência, que são 10 anos mais ou menos, né? Sem perder a qualidade de segurado. Então, tudo isso te dá a possibilidade de pedir o benefício, mesmo que o falecido não estivesse contribuindo naquele momento para o INSS. Sim. E para quem nos assiste, doutora Bruna, por exemplo, a pessoa, né, passou ali está passando por esse momento de luta, esse momento difícil. O que a senhora recomenda? Que a pessoa procure o INSS? E uma outra pergunta também, a partir do momento que ela dá entrada nesse benefício, tem um prazo para que o INSS ele conceda? Porque a gente vê algumas pessoas reclamando da morosidade, do tempo. Isso é comum de acontecer? É muito comum. A pensão por morte, ela é um dos benefícios que ainda não está automatizada, né? Então, assim, isso por um lado é bom, porque a gente vê quantos erros essa robotização acaba fazendo, contribuindo, né? Muito benefício negado indevidamente. Mas, por outro lado, é um benefício que ele cai para a fila comum. Então, é bem possível que, na hora que você entre com um pedido, isso demore um pouco a ser analisado, porque um servidor vai analisar a documentação, se o falecido preenchia os requisitos, se os dependentes, né, também preenchem os requisitos. Então, existe essa morosidade, sim. Óbvio que o direito, né, ele dá um prazo para a conclusão desse benefício. Claro. Né? Depois que você entra com requerimento, você tem ali até 30 dias. A lei também coloca o prazo de 45 para a resposta. E aí, depois disso, é como se o INSS estivesse ali na ilegalidade, porque ele já passou o prazo do processo administrativo. E muitas vezes não respondeu, né? E as pessoas elas ficam com essa dúvida, né? Se elas têm que judicializar, o que elas têm que fazer, né?
E aí a gente tem um acordo da AGU no STF em relação a esses prazos, e eu não me recordo agora, assim, de memória, qual foi o prazo estabelecido para a pensão por morte. Mas, assim, nunca passa de 180 dias. Sim, não sim. lembro se é 90 ou 60, mas não é um prazo tão extenso. Mas, às vezes, a gente vê processos que demoram aí 6, 7, 8 meses. E a pessoa fica numa situação muito difícil, né? Muitas vezes, ela é a pessoa que dependia economicamente daquele familiar, né? E aguardando para receber aquela pensão, né? Agora, quando ela recebe também, ela recebe os valores, né? São pagos de forma retroativa, né? Só que aí, é bom você ter tocado nesse assunto, Rodrigo, porque a lei garante o pagamento desde o óbito, desde que respeitado um prazo de requerimento. Certo. Então, assim, você não tem prazo para requerer o benefício. Você pode requerer 10 anos depois, se você quiser. Não, isso não prescreve. O direito ao benefício, ele é imprescritível. Mas existe um prazo administrativo que a lei coloca para você garantir que os efeitos financeiros, ou seja, que o recebimento seja desde o óbito. Desde o óbito, porque senão ele vai contar desde a data da entrada. Ah, sim. Entendeu? Então, hoje, atualmente, regra geral, o prazo é de 90 dias a partir do óbito para você requerer e garantir que esse benefício seja pago desde o óbito. Correto. Para o filho menor, 180 dias, né? Ou inválido, 180 dias é o prazo. Sim. Mas para os outros dependentes, regra geral, 90 dias. Ah, correto. E, doutora Bruna, uma questão polêmica também envolve muitas vezes o direito de quem não tem o casamento ali devidamente, né, registrado, né, no caso de quem vive sob o regime de união estável, né? Isso. Essa pessoa, ela tem o direito também a receber a pensão por morte ali do seu companheiro, no caso? Tem, ela tem direito. E geralmente são esses processos até que são mais morosos. Sim. Né, lá no INSS, porque depende de uma instrução, depende da produção de prova. Então, essas pessoas que vivem em união estável, elas são equiparadas à família, ao casamento, né, pela lei civil, pela Constituição Federal, mas elas também têm esse direito de receber a pensão, mas elas precisam provar, fazer prova. Precisam comprovar, né? Diferentemente da pessoa que é casada, que naturalmente tem a sua certidão de casamento. Às vezes a pessoa que tem união estável, ela não tem essa união estável registrada em cartório. Na maioria das vezes, inclusive, não tem. Elas vivem ali anos juntos, no mesmo endereço, vivem como família, constituíram família, tiveram filhos, mas não se preocuparam em fazer a formalização desse documento. Essas pessoas, elas têm direito, a partir de janeiro de 2019, com a lei 13.846, foi instituída o quê? A necessidade de um início de prova documental. Certo. Isso dificultou bastante, porque as pessoas, principalmente mais simples, mais humildes, às vezes não têm uma conta no nome dela e uma conta no nome do parceiro. Às vezes é tudo em nome do parceiro. Então, tudo isso dificulta um pouco de você comprovar, né? Comprovar, mas se o óbito ocorreu a partir de janeiro de 2019, obrigatoriamente, essa pessoa que está requerendo a pensão, ela precisa ter provas dessa união estável. Certo. Essas provas podem ser comprovantes de endereço que em nome de um, em nome de outro, comprovantes de transferências de Pix de um para o outro, comprovantes de internação, por exemplo, você acompanhou no hospital, né? A pessoa adoeceu, você foi acompanhante. Então, tudo que comprova ali, conta conjunta bancária, dependência no plano de saúde, imposto de renda, quando houver. Sim. Tudo isso são início de prova documental que você vai poder complementar ali com as testemunhas. Às vezes as pessoas até tiveram filhos também, né? Às vezes um documento do filho, né? Mostrando a filiação também. Isso, a certidão de nascimento também. Outro dia já tem um tempinho, eu participei de uma palestra e o juiz que ali deu a palestra, ele falou inclusive que ele tem aceitado até posts. É mesmo? Que consta a data ali certinho, ou seja... Você consegue comprovar, né, que a pessoa estava junto? Tem que ter documentos contemporâneos, não pode ser uma declaração de agora relatando um fato anterior. Tem que ser algo que seja datado à época. Correto. Então, até isso, até os posts com as datas ali, que comprova ali a convivência pública, duradoura em família,
alguns juízes que não são tão rígidos, né, eles aceitam também. Correto. Uma dúvida também, doutora Bruna, a pessoa ela recebe a pensão, né, por morte, por quanto tempo? Existe um prazo fixado? Por quanto tempo a pessoa ela vai receber aquele benefício? O filho, ele recebe até completar 21 anos, né? O filho que é inválido ou deficiente, ele recebe até cessar essa invalidez. Se não cessar, ele vai depender. Vai receber, né, durante toda a vida, se for algo que seja definitivo. A companheira e a esposa, existe algumas regras específicas na legislação. Existe uma tabela, inclusive, tá? Para que haja o recebimento vitalício dessa pensão pela companheira ou companheiro, isso serve tanto para a mulher como para o homem, o falecido ele tem que ter 18 contribuições, no mínimo, para a Previdência Social. A convivência tem que ter sido de 2 anos ou mais, ou superior a 2 anos. E a mulher, ela precisa ter, ou homem, mais de 45 anos. Correto. Se for menos que isso, aí existe uma tabelinha que depois a gente, se você quiser, a gente pode fornecer. Pode disponibilizar também. Porque ali são várias idades ali, de 22 a 26, são 3 anos, e aí um escalonamento. Por exemplo, uma senhora com 50 anos que perdeu ali o seu companheiro, né, o seu esposo. Nesse caso, ela vai receber a pensão dele pela vida toda? Vai, desde que ele tenha 18 contribuições e que o casamento, né, ou a convivência tenha sido igual ou superior a 2 anos. Certo. Isso surgiu com uma lei de 2015. É recente, né? Recente assim. Pra gente né? Pro direito, 2015 tem 11 anos. Mas se o óbito foi anterior a isso, a gente tem bastante situações que as pessoas tinham uma união estável, a pessoa faleceu antes de 2015, ela nunca pediu, então nada disso se aplica. Questão de início de prova material, pode ser por prova exclusiva testemunhal, não se aplica a carência, os 2 anos, porque isso, o legislador, ele foi legislar sobre isso depois, né? Então, o que rege é o momento do óbito. Qual era a legislação vigente na data do óbito? Sim. E como que é calculado o valor da pensão, doutora Bruna? Quanto que a pessoa efetivamente ela vai receber? Isso aí, e isso também foi uma alteração que veio também com a Emenda Constitucional 103 de 2019. Certo. Tudo isso aí para tentar diminuir os gastos, né? Questão atuarial, orçamentária. E o legislador ele veio nessa proposta. Então, qual seria ali a forma de cálculo dessa pensão atual? O valor que o falecido recebia de aposentadoria ou o que ele teria direito caso ele se aposentasse por invalidez, digamos que foi uma pessoa que não estava aposentada à época, esse valor da pensão, ele é 50%, uma cota de 50%, mais 10% por dependente. Certo. Então, se eu tenho uma pessoa, vai ser 50% mais 10% porque é um dependente. Correto. Se eu tenho 2 pessoas, deixou uma esposa e uma criança, 50% mais 20%, 70%, e assim por diante, né? Até chegar assim. Quando existe o filho que é inválido, né, ou deficiente grave, intelectual, essa cota ela automaticamente já vai para 100%. 100%. Quando existe um dependente nessa condição. Correto. E a pessoa também, vamos supor que a pessoa que vai ser beneficiária, a pessoa que vai receber pensão por morte, ela já tem uma aposentadoria e ela pode acumular, no caso, a aposentadoria e a pensão por morte do companheiro? Pode. E isso, inclusive, gera muitas dúvidas. Muitas pessoas acham que, pelo fato de já ser aposentada, não teria direito a receber a pensão. A lei ela não proíbe essa acumulação. Antes da emenda constitucional, inclusive, a pessoa recebia sem ter, inclusive, nenhuma divergência ali no cálculo. Recebia integralmente as 2. E após a emenda, você continua podendo acumular o benefício. A única coisa que vai acontecer, Rodrigo, é que ela vai ter que optar
pelo benefício mais vantajoso. Sim. E o outro benefício, que for de menor valor, ele vai entrar também numa faixa ali de porcentagem. Porcentagem, né? Então ela não vai receber o benefício de forma integral. Então, por exemplo, a pessoa ela é aposentada com R$ 2.500. E aí a pensão ficou no valor de R$ 4.000. Ela opta pelo mais vantajoso, nesse caso é a pensão. E o segundo benefício, que é a aposentadoria, ele entra nessa faixa de escalonamento. Sim. Que também está lá na emenda. Correto. Uma dúvida também muito, assim, muito frequente das pessoas, a pessoa que recebe pensão por morte, ela pode casar novamente? Se ela casar, ela perde esse benefício? Ela não perde esse benefício. A legislação, ela não traz ainda como causa extintiva do direito, né, falando em regime geral, INSS. A legislação ela não traz o novo casamento como uma causa extintiva. Não traz. Não existe legalidade para isso. Então, por exemplo, algumas pessoas têm dúvidas, né? Elas falam assim, se eu casar, automaticamente eu vou perder minha pensão. Então, não é automático, não tem em tese esse risco. Não. Eu já vi, assim, algumas ações que o próprio INSS propôs nesse sentido, porque conseguiu comprovar ali que a pessoa casou de novo e estava numa situação financeira boa, enfim, tentando extinguir a ação, mas como não existe a legislação que regula isso, então foram ações que não foram bem sucedidas. Hoje em dia não existe vedação legal para o novo casamento, no que tange ali ao regime geral, ao INSS. Correto. Doutora Bruna, uma dúvida também que nós temos recentemente houve um entendimento do STJ, um termo repetitivo, né, o 1124, né, que ele fala que você deve apresentar os documentos na fase administrativa, né, dos pedidos previdenciários. O que a senhora pode falar para nós acerca desse entendimento? Esse tema, ele está causando, assim, uma confusão até no nosso meio, que atua com isso, porque é um tema bem complexo, o tema é muito grande, ele é dividido em vários itens e ali o condutor do voto ele traz várias situações, mas traduzindo isso, né, para o público em geral. Hoje existe uma cautela muito grande que o segurado ele precisa tomar. Hoje em dia não existe a necessidade, não é obrigatório você entrar com um advogado para requerer o seu benefício, né? A lei não impõe isso, você pode entrar, é um direito seu. Sim. Mas o próprio judiciário, ele estabelece condições que se você, que é às vezes desconhecedor, não tem aquela cautela toda... Por isso a importância de sempre procurar um profissional. Não entende o direito, aí você imagina, você pode ser prejudicado, porque o judiciário estabeleceu que se você não apresentar todas as provas de direito ali para comprovar o seu direito na fase administrativa e o INSS negar o seu benefício e você vier a judicializar isso depois, duas coisas podem acontecer. Uma é o judiciário entender que não houve interesse de agir, porque você não deu condições para que o INSS analisasse o seu pedido, e aí extingue o processo judicial sem resolução do mérito, você tem que fazer um novo pedido administrativo. Um novo pedido administrativo, né? E aí, o que vai acontecer? Vai passar aquele prazo dos 90 dias. Então, você já está perdendo valores aí. Valor econômico, porque você vai ter que... Vai voltar... do zero na esfera. Retornar do zero na esfera administrativa, né? Entendeu? Então, assim, hoje em dia, o judiciário, ele interpreta de uma forma que ele não obriga o cidadão a ter um representante jurídico na hora do requerimento, mas ele coloca o ônus sobre a pessoa, sobre o cidadão, de que ele deve instruir bem o processo, porque senão o processo dele pode ser extinto. Pode ser extinto e retornar para o zero na instância administrativa, Isso. né? E aí, mesmo quando ele passa essa fase do interesse de agir, dependendo, vamos supor, ele apresenta as condições mínimas, mas ele não apresentou uma prova talvez essencial ali que, né, desse o direito, o judiciário ele vai estabelecer ali os efeitos financeiros, ou seja, a partir da citação ou de quando ficar comprovado o direito. Correto. Doutora Bruna, para a gente encerrar a nossa entrevista aqui, né, tá muito interessante, né, que foi trazida
apresentadas várias informações. O que você aconselha para aqueles que estão nos ouvindo em casa, nos assistindo, né? E que infelizmente, né, estão passando por este momento, né? O que elas devem fazer, proceder para poder, né, receber, né, essa pensão, esse benefício? Veja bem, eu aconselho nos casos de filhos, né, esposas, esses que já têm a vida ali, que a comprovação bem fácil, porque é certidão de nascimento, certidão de casamento, que de qualquer forma demorou muito para o INSS analisar e está numa situação delicada financeiramente, procura um profissional, porque é direito. A pessoa ela não pode ser responsabilizada pela falta de servidor no INSS, ou pela má gestão, ou porque o sistema não está funcionando. Ela tem esse direito de ter o benefício dela analisado, claro. E ela procure o profissional que ela conheça de confiança, né? As pessoas que estão em situações mais difíceis no quesito documental, que é justamente essas que vivem em união estável, eu aconselho que desde já procurem ou formalizar em cartório, mas que coloque desde quando. É importante colocar que iniciou tal data, né? Desde quando estão juntos. Juntar documentos, comprovantes de endereço, guardar, são documentos importantes. Ninguém espera que o outro, né, pode vir a faltar, né, a falecer. A gente não conta com isso. Mas, infelizmente, para evitar um problema futuro, um problema maior, porque já é difícil a situação, sim. O ideal é se resguardar com essa documentação, juntar os documentos, né, o comprovante de endereço, se for dependente no plano de saúde, ter essa comprovação. Perfeito. Doutora Bruna Ewald, queria agradecer a sua participação no nosso programa. Obrigada, Rodrigo. É um prazer estar aqui. Conte comigo aí para mais temas do direito previdenciário. Com certeza. Vai ser uma alegria ter a colega novamente aqui no nosso programa. Obrigada. Nós gostaríamos de agradecer a sua participação. Hoje nós falamos sobre a pensão, né? Pensão por morte. Falamos com a doutora Bruna Ewald. Esperamos que tenham gostado deste programa e até o nosso próximo encontro. A todos uma boa semana. A paz do Senhor Jesus.